estudar e aprender. Falar um pouquinho do que são as centrais de frio que nós encontramos. Nesse slide, eu procuro separar dois conceitos bem claros, né? As centrais de frio, que são unidades condensadoras, como essas duas aqui atrás de mim, e as centrais de frio, que a gente chama de unidades compressoras apenas. O que é uma unidade condensadora? É uma central de frio onde o condensador está junto com os demais componentes. Uma unidade compressora é uma central de frio onde o condensador fica remoto, normalmente no telhado, em algum lugar distante. Muitas vezes isso fica um pouquinho confuso e acham que, né, puxa, tem um negócio chamado rack, no rack tem compressor paralelo e a condensadora é remota. Não, existem racks de compressores paralelo que são unidades condensadoras. Eu mesmo vi alguns sendo fabricados na Bitzer alguns meses atrás. E vice-versa. Ou seja, a quantidade dos compressores não tem nada a ver com ser uma unidade condensadora ou uma unidade compressora. Nessa foto aí debaixo do meu slide, por exemplo, vocês estão vendo uma unidade compressora de múltiplos compressores. Na verdade, se eu não me engano, essa é uma unidade booster, acredito eu, tá? Onde os compressores não estão só em paralelo, mas também estão um depois do outro. Mas isso não é objeto da nossa aula de hoje. Importante a gente saber que eu posso ter o pareamento de uma central de frio com as câmaras frigoríficas ou as coisas que vão ser resfriadas, os ambientes que vão ser resfriados, de diferentes formas. Eu posso ter uma central de frio para uma câmara frigorífica, como eu mostrei aqui no nosso galpão agora há pouco. Eu posso ter uma central de frio que atende múltiplos ambientes refrigerados. Mais de uma câmara frigorífica, mais de um expositor, por exemplo. E eu posso ter o contrário. Uma câmara frigorífica que é atendida por duas centrais de frio, ou por três centrais de frio. Né, recentemente o Alexandre, né, lá de... esqueci a cidade dele, está nesse momento montando uma câmara frigorífica grande para sorvete, com 12 evaporadores, 12 válvulas de expansão nossa, com 3 centrais de frio. São 3 centrais de frio alimentando a mesma câmara. Já o Henrique, abraço para o Henrique lá da Quifrio, que fez a instalação da Primus, que nós vamos mostrar hoje. Hoje vocês vão ver ao vivo e a cores, nos seus celulares, preparem os celulares. Uma central de frio funcionando. Os parâmetros de projeto, as temperaturas. Vamos lá, a gente chega lá. E ele montou uma instalação onde tem uma câmara frigorífica, no caso um container frigorífico, e uma central de frio atendendo a esse container frigorífico. Eu posso ter unidades condensadoras a ar, como nesse slide. Este é um condensador a ar. Agora, eu posso ter unidades condensadoras onde o condensador não é resfriado a ar. Por exemplo, esse desenho da esquerda é uma unidade condensadora a água, onde a condensação do refrigerante é feita pela circulação de água e não pela passagem de ar. Gente, esse é o circuito de refrigeração. O Diogo, na aula 1, muito habilmente e com uma habilidade muito grande, foi desenhando para vocês gradualmente, um circuito de refrigeração. Aqui eu mostro outro, já desenhado. Quando eu estou aqui em aula presencial,
nós temos aqui em cima opa, um circuito grande que eu aponto, mas eu acho que é mais fácil a gente usar o slide, o slide aí da frente, para vocês enxergarem melhor. Eu não tenho como fazer um laser no slide, mas eu vou falando e vocês vão entendendo. Então, nós vamos começar no compressor. Vamos gastar uns 2 minutinhos aqui. Este circuito de refrigeração, é claro, é um modelo. Nós podemos ter circuitos de refrigeração diferentes. Este circuito de refrigeração, ele é muito parecido com o circuito que o Diogo mostrou para vocês na aula número 1 desta semana. Mas ele tem algumas sofisticações a mais, algumas coisinhas a mais, que eu vou aproveitar para dividir com vocês e esticar um pouquinho as coisas que a gente está falando. Vamos começar então no compressor. O compressor é aquela coisa verde ali embaixo que eu acho que todos vocês conseguem reconhecer. Nesse nosso diagrama, nós estamos colocando um compressor semi-hermético a pistão. No caso, um compressor da Bitzer. Nós somos parceiros há mais de 14 anos da Bitzer. Nós fazemos desenvolvimento de produto conjunto, nós compramos produto deles, compram produto nosso, nós damos treinamentos em conjunto. Às vezes o Marcos Eusébio, que vocês conhecem, vem aqui dar aula, às vezes eu vou dar aula lá na Bitzer. Então, a gente é muito próximo enquanto empresa. Esse convívio é muito rico e muito positivo. Como vocês sabem, a Bitzer é a maior fabricante de compressores para refrigeração comercial do mundo. Uma empresa alemã com fábrica em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Fica pertinho da gente aqui, nessa direção. 15 minutinhos nessa direção. Então, partindo do compressor, o que esse nosso circuito de refrigeração tem? Um flexível e uma mufla. Nós vamos depois falar de cada componente. Então agora é só uma introdução. O flexível e a mufla servem para absorver vibração e pulsação. Nesse nosso circuito, logo depois vem um separador de óleo. O separador de óleo faz o que o nome diz. Ele tira o óleo que do processo natural de compressão sai misturado com o fluido refrigerante, e esse óleo separado retorna para o cárter do compressor, que é onde ele deve estar para fazer a função dele de lubrificar o compressor. A gente dá o nome da mufla e do flexível de CIVIP, Sistema Integrado de Vibração e Pulsação. Procurem isso em nosso catálogo. O sistema de retorno de óleo que a gente mostra aqui é um sistema de retorno de óleo de alta pressão, o que há de mais moderno no Brasil. A gente vai falar disso um pouquinho depois em maior detalhe. Antes de eu passar à frente no circuito de refrigeração, deixa eu passar um código de cores para vocês. Aonde vocês veem vermelho nesse circuito de refrigeração, entendam que se trata de fluido refrigerante em alta pressão. Aonde vocês verem azul, entenda que se trata de fluido refrigerante em baixa pressão. As cores cheias, o vermelho forte, o azul forte, significam fluido refrigerante no estado líquido. As cores pastel, aquele vermelho que parece um rosinha, aquele azul bebê, significam fluido refrigerante em estado gasoso. Essa é a legenda das cores do que corre dentro dos componentes e da tubulação. Então, o fluido refrigerante no estado gasoso que saiu do compressor, passou pelo flexível e pela mufla, teve seu óleo separado num oil pack, que é um tipo de separador de óleo, e subiu passando por uma válvula de retenção e uma válvula de esfera. Nós vamos falar de cada um desses. Daí ele sobe, sobe, sobe. Não prestem atenção naquele cano que sai para a esquerda nesse momento. Ele sobe, 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 passa pelo ponto mais alto da instalação, que é um lugar que a gente usa para tirar
não condensáveis, que podem ter se acumulado dentro do circuito, e daí ele entra no condensador. O condensador faz a função de condensar, então o fluido refrigerante passa do estado gasoso para o estado líquido. Nesse nosso circuito de refrigeração, ele passa por mais uma válvula de esfera e vai para o tanque de líquido, que é aquela coisa cinza em corte que está à direita, logo acima do logotipo da RAC. O tanque de líquido, vocês já aprenderam com o Diogo, é isso. Ele armazena o líquido. Um pescador pega esse líquido do fundo, passa por válvulas de esfera e vai para o filtro secador. O filtro secador é algo muito importante no sistema de refrigeração, porque a gente quer manter seco o fluido refrigerante que circula internamente. A gente quer que hajam pouquíssimas partes por milhão de umidade dentro do circuito de refrigeração. Vácuo é importantíssimo para remover o grosso dessa umidade. O filtro está aí para tirar aquele pouquinho que sobra e manter os circuitos secos. Logo depois eu tenho um visor de líquido nesse nosso circuito de refrigeração, uma válvula solenoide, no circuito aqui está a distância. Primeiro tem uma válvula de esfera, depois uma válvula solenoide, depois um visor de líquido. Aí vem o que, senhores? A famosa válvula de expansão. Há diversos tipos de válvula de expansão. Duas grandes famílias, as válvulas termostáticas mais antigas e as válvulas eletrônicas mais modernas. A válvula de expansão tem duas missões: gerar o diferencial de pressão que faz o fluido refrigerante querer trocar de estado e manter o superaquecimento controlado, face a variações nas necessidades de refrigeração e nas situações do ambiente. Válvula de expansão faz essas duas coisas. O evaporador é onde o fluido refrigerante troca de estado. Na hora que há a queda de pressão, aquele fluido refrigerante que estava líquido, ele quer virar vapor. E pela física, pela termodinâmica, quando esse fluido refrigerante tem essa vontade de virar vapor, ele precisa de energia do ambiente. Ele precisa roubar calor do ambiente para ele conseguir virar vapor. E é assim que a nossa máquina térmica, no ciclo de compressão, funciona. Na medida em que o fluido refrigerante vai roubando calor, ele esfria a nossa câmara fria, ele gela a cerveja, ele congela aquele pão de queijo que vai para o supermercado amanhã. Saindo do evaporador, o fluido refrigerante cumpriu a sua função. Ele refrigerou o ambiente. O que a gente tem depois é proteção. É o separador de líquido ou o acumulador de sucção, que está aí para evitar uma eventual ida de fluido para dentro do compressor, para evitar o golpe hidráulico. Por quê? Porque fluido refrigerante no estado líquido não é comprimível e não faz nada bem para o compressor. E também o filtro. Por quê? Porque a gente quer proteger partículas de irem para dentro do compressor. Ora, Luiz, você pulou algumas coisas, verdade. Este circuito de refrigeração tem algumas coisinhas que eu ainda não falei. Vamos falar rapidamente, depois eu entro em detalhe. Este circuito tem um degelo a gás quente, que é justamente aquela linha cor-de-rosa que corre ali no meio, pilotada por uma válvula eletrônica de motor de passo. Olha só, muita gente não conhece essa solução. Vocês vão ver hoje. Ali na sucção, logo antes do compressor, tem uma outra válvula eletrônica de motor de passo. Essa válvula serve para proteger o compressor,
para que ele fique sempre dentro do envelope. Todo compressor tem um envelope de operação. E a pressão de sucção não pode subir muito. Em sistemas, em circuitos que essa pressão de sucção pode subir acima do que o compressor tolera, é importantíssimo proteger esse compressor. E é isso que essa válvula faz. E aquela caixinha lá perto da válvula de expansão, que tem o número menos 25 nela, vocês estão vendo? Ela é a Hackbox. Hoje vocês, com sorte, vão ver a Hackbox funcionando. Por isso, gente, fiquem conectados. Vamos agora rever componente por componente e falar de cada um deles. A gente tem que fazer isso com uma certa rapidez, porque senão a gente ia até às 6 da manhã de amanhã. Mas vamos tentar passar um pouco do essencial para vocês. O compressor, gente, é o coração do sistema de refrigeração. Para vocês conhecerem um pouquinho sobre os diferentes tipos de compressor. Aquele compressor embaixo à direita no meu slide é um compressor aberto. Talvez seja o compressor mais antigo por aí, mas existe funcionando, é incrível que pareça. O que é um compressor aberto? É um compressor onde o que toca o compressor está em outro lugar. Vocês estão vendo que lá tem uma grande roda que vai ligado ao quê? Uma correia e é tocado por um motor ou por alguma coisa. Eu posso ter compressor aberto que é acoplado mecanicamente, num eixo solidário. Mas o motor fica de um lado e o compressor fica do outro. Quando o compressor não é aberto, né, o que ele é? Ele é hermético ou semi-hermético. Em compressores herméticos ou semi-herméticos, o fluido refrigerante passa por dentro do motor. O motor e o compressor são solidários num mesmo envoltório. E qual a diferença do hermético para o semi-hermético? O hermético está num envoltório normalmente soldado, lacrado, ele não é feito para ser aberto. Não se vendem peças para ele, é como se fosse uma lâmpada. Queimou a lâmpada, você troca a lâmpada. Esse é um compressor hermético. Um semi-hermético é um compressor feito para poder ser consertado. Né? Ele é fechado com parafusos, o compartimento é selado, mas pode ser aberto. Né? Você pode trocar um comando de válvula, você pode mexer num biravequim, trocar um cilindro, trocar uma camisa. É um produto durável. Além disso, ele tem importantes vantagens energéticas. Né? Eu vou pedir, não, dá para vocês verem. A gente fez questão até de colocar aqui no nosso galpão uma coisa que eu incluo em todas as propostas que a gente faz. A energia, a gente não pode esquecer a energia. Não só pelo lado ecológico, como pelo lado econômico. O dono do sistema de refrigeração que vocês vão instalar paga uma conta de luz todo mês. E, gente, vocês também sentiram no bolso o que aumentou a conta de luz. Nós entregarmos sistemas, nós recomendarmos soluções que gastam menos energia, é um diferencial nosso como profissional. A gente chegar para o nosso cliente e falar, olha, esta solução gasta bem menos energia do que esta solução. Ela pode ser um pouco mais cara, mas com o que você vai economizar de energia, em 3 anos, em 2 anos, em 1 ano, essa diferença de investimento já se compensou e você só vai ter economia. Aquele é um gráfico que não fui eu que fiz. Isso vem do Protocolo de Montreal.
De fato, foi um dos trabalhos apresentados na famosa reunião do Protocolo de Montreal. Mas basicamente falou o quê? Olha só, 75% do custo de um sistema de refrigeração ao longo da sua vida é energia. 10% é manutenção. E só 15%, em média, é investimento de capital. E muita gente não percebe isso. Às vezes economiza 5% na hora de comprar uma solução e depois gasta muito mais energia ao longo dos meses. E, gente, isso não é pouco. Assim, dividindo com vocês, esta semana, tá? Eu fiz um cálculo comparativo para um cliente do Tomaso, por sinal, entre uma solução com compressor hermético e uma solução com compressor Bitzer, Ecoline, esse tipo de compressor aqui atrás. Como é que a gente faz essas comparações? A gente usa o software de cada fabricante nas condições de aplicação. Teve uma live uns meses atrás que eu expliquei como fazer. E no software do fabricante você obtém uma coisa chamada COP. O que é o COP? É quantos quilowatts de energia elétrica, né? Quanta energia da tomada eu uso em relação a quantos quilowatts de esfriamento eu consigo. Poderia ser aquecimento, né? Mas nós estamos falando de câmara frigorífica, é resfriamento. Isso é o COP. E comparando o COP de uma solução com o COP da outra solução, você tem ideia da economia. Pasmem, esta análise técnica que eu fiz para o Tomaso, caso real, 35% de economia. Ou seja, para gerar o mesmo frio com compressor hermético, se eu usar compressor semi-hermético nas condições dessa aplicação, esse cara paga 65% da conta de luz. Se aqui ele paga 100, aqui ele paga 65. Chocante, né? Fica o recado. Eu também tenho diferentes tipos de compressor de acordo com a forma de compressão. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Apenas para algumas aplicações, um tipo de forma de compressão é melhor que a outra. Então, eu posso ter, por exemplo, compressores rotativos, compressores Skoll, compressores alternativos, né, de pistão, compressor parafuso, compressores centrífugos. Na verdade, nas capacidades que a gente usa normalmente em sistemas de refrigeração comercial, majoritariamente vocês vão encontrar compressores alternativos, né, semi-herméticos ou herméticos, e compressores Skroll. Dificilmente rotativos, dificilmente parafusos, só em capacidades muito grandes, jamais em situações aí limite com refrigeração industrial, né, grandes galpões de conservação. Mas o que vocês vão ver mesmo é Skroll e alternativo. A gente gosta muito de compressor alternativo semi-hermético, porque eles são robustos, duráveis, proporcionalmente gastam menos energia e têm bons mecanismos de proteção. Eles toleram um pouco mais de abuso. A gente é fã dos compressores semi-herméticos da Bitzer. Essa economia, gente, ela vem de características estruturais de fabricação e também no capricho no projeto e execução. Passei do compressor, e aí vocês vão ter que lembrar o circuito de refrigeração, a gente fala do flexível. O flexível tem uma finalidade: absorver vibração. Esta malha externa, ela é só de proteção. Na verdade, o que é flexível é esse ondulado de aço aqui. O segredo do flexível é essa solda interna, que tem que ser muito bem feita entre o cobre e o aço. Os nossos flexíveis, eles são 100% testados com hélios. Todo flexível é testado. Então, muito difícil
aconteceu um vazamento. Essa é uma peça quase indestrutível, mas dá para destruir, como ao soldar, né? O Diogo comentou isso com vocês na primeira aula. Tem que soldar com carinho, pano molhado, atenção, direção correta, e não pode deixar escorrer fluxo de solda. Fluxo de solda, em grande quantidade, pode causar microfuros. Fora isso, é um produto que vai te durar a vida inteira. Veja no catálogo detalhes de sua aplicação. A mufla, e o Lucas vai me dar uma mufla para mostrar para vocês, serve para absorver a pulsação. A mufla, e aqui eu mostro uma mufla. É como se fosse chicane de Fórmula 1, porque tem um furo em cima e um furo embaixo, um furo em cima e um furo embaixo. Ela força o fluido refrigerante que vem a uma rápida expansão, reduz velocidade, daí ele fica fazendo curva. Então, ele que veio todo num fluxo turbulento, em função da abertura de válvula, fechamento de válvula, ele vai aos poucos ficando num fluxo mais laminar. Ao final, ele recupera a velocidade e, privado da pulsação, vai embora. A pulsação em si não é problema, mas ela pode gerar vibração mecânica, que pode ser extremamente destrutiva para o teu sistema. Eu aqui, às vezes, mostro uns filmes vida real de vibração, o pessoal não acredita, mas é verdade. Separador de óleo. Gente, há diversos tipos de separador de óleo. E diversos tipos em diversas, diversos eixos, diversos variáveis. Então, eu posso ter separadores herméticos, que são aqueles fechados, ninguém pode abrir, separadores com flange, né? E separadores que têm o reservatório integrado, que a gente chama de oil pack. A forma de separação do óleo também é diferente, ou pode ser diferente, né? Não, separador de óleo, por favor. Esse é aberto. Boa, obrigado, Lucas. Esse aqui, por exemplo, é um separador de óleo que o Diogo falou numa das aulas passadas. Né? Ele é um separador que a gente chama de gotejamento, né? Ou de tela impingement, tá? Por quê? Porque ele gera a separação de óleo quando o óleo passa pela telinha e bate aqui nessa placa. É um separador, tá vendo? De flange, na verdade, flange superior. Luiz, o Diogo vai falar alguma coisa. Eu não consigo te ouvir, chamar... Diogo, mas... Para você arredar para cá, ó. Você consegue arredar próximo da câmera? Arredar, se eu puder aproximar mais. Isso, fica aí, ó, fica assim. É boa. Isso. Na mímica, a gente se entende. Então, o óleo se separa aqui, né? Esse é um separador com flange. E este é um separador com boia. Esse separador é feito para ser aplicado diretamente no cárter do compressor. Como vocês sabem, o cárter do compressor está na baixa. O fluido refrigerante aqui está na alta. A boia existe justamente para não fazer curto-circuito da alta com a baixa. Então, quando tem óleo suficiente no fundo do separador de óleo, né, a boia levanta aqui, levanta esta agulha. Está vendo a agulha? E isso deixa o óleo passar. O óleo sobe por esse caninho e vai trabalhar. Volta para o cárter. Quando não tem óleo, a boia desce, a agulha fecha e não deixa dar curto-circuito do fluido refrigerante. Então, esse é o separador com flange de gotejamento. Aquele separador que vocês estão vendo na foto à esquerda do meu slide, eu não tenho um aberto aqui para mostrar, até tenho no hack didático, mas não vou lá. É um separador helicoidal, um separador centrífugo, tá? Nós temos diversos modelos de separador de óleo, de todos os tipos, tá? Eu vou aproveitar esse momento para falar uma coisa que a turma confunde um pouco, que são os sistemas de separação de alta pressão e os sistemas de separação de baixa pressão.
Essa foto aí à esquerda é a foto de um stand que a gente tem lá em cima e que eu uso nas aulas. Não deu para trazer o stand aqui, então eu uso o desenho. O que ele mostra, gente, é o seguinte. Do lado, olhando para o seu slide aí, que vocês estão olhando, do lado direito eu tenho um sistema convencional, chamado sistema antigo de retorno de óleo. E do lado esquerdo, o sistema Ciro, que é a solução da RAC para retorno por alta pressão. Vale a pena a gente gastar um minutinho aqui para entender a diferença dos dois. Por quê? Vocês vão esbarrar com isso na vida. Nós fizemos um levantamento com os grandes montadores já há alguns anos, que concorda com uma apresentação que eu vi de um outro fabricante há um tempo atrás no Senai. As informações são muito similares, dizendo o quê? No Brasil, a principal causa de paradas não planejadas de sistemas de refrigeração e quebra de compressores é problema de óleo. Falta de óleo. Ou seja, o sistema de retorno de óleo é essencial para manter o óleo no cárter e não parar o teu sistema de refrigeração, não quebrar o seu compressor. Gradualmente, os sistemas estão migrando do convencional para o alta pressão. Por isso mesmo esse problema está se reduzindo. Então é importante vocês conhecerem isso, porque ainda tem muito sistema convencional Brasil afora. E a principal razão hoje de se parar um rack, se parar uma central de frio para fazer uma atualização técnica, é substituir o sistema de retorno de óleo. Vamos entender a diferença. Do lado direito, o sistema convencional usa uma boia para admissão de óleo dentro do cárter. Por que uma boia? Porque as características desse sistema de refrigeração exigem que o retorno de óleo para o compressor seja controlado. Compressores em paralelo é essencial que haja isso, é imprescindível. Por quê? Porque o consumo de óleo de cada compressor é diferente, as pressões podem ser ligeiramente diferentes, então cada nível de óleo de cada compressor tem que ser controlado, senão dá problema. Mesmo para sistemas de um compressor só, conforme a característica do sistema... Oi? Meu microfone parou? Eu estou com som ainda, gente? Eu deveria estar com som. Se eu estou sem som, tem que trocar a pilha. Estou com som? Tá bom. Desculpa. O Lucas aqui que quer me quebrar a perna. Acabou a bateria do fone Bluetooth dele e quer me quebrar a perna. Mas vamos lá, para não perder o fio da meada. Mesmo algumas centrais de frio de um compressor só precisam de regulador de nível de óleo. Pela característica delas, elas podem tocar cargas variáveis, né? Pode ser um túnel, pode ter situações de partida e parada, onde a disponibilidade de óleo no cárter oscila muito. Isso acaba exigindo um controle específico, tá? E aí eu tenho que pôr uma boia. Nos sistemas convencionais, a boia que é colocada, Lucas, se redime da boia mecânica. A mecânica, pretinha, aí. Né? Essa é uma boia mecânica. Essa boia mecânica, ela é literalmente uma boia. Com a luz aqui não dá para ver, tá? Mas lá dentro tem uma boia. Uma boia que tem uma agulha que abre e fecha um orifício que admite ou não a entrada de óleo. Dá até para ouvir o barulho aqui dessa boia andando, tá?
Tomaso quer me ajudar aqui a mostrar a boia. Vamos ver se a gente consegue mostrar a boia. Oi. Quase dá para ver ali a boia. Esta boia, se você aplicar um diferencial de pressão muito alto, a agulha abre e não fecha. Ou ela abre a agulha sozinha. O diferencial de pressão entre a alta e a baixa é suficiente para travar essa agulha na maioria dos nossos sistemas. Então, eu obrigatoriamente tenho que reduzir a pressão na qual o óleo vai entrar. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar para o nosso diagrama, tá? No sistema convencional, tá vendo? A descarga sobe, vai para o lado direito. Aquele azul é um separador de óleo convencional, né? A saída do óleo vai para aquele reservatório preto, né, com 3 visores, que a gente chama de um pulmão de óleo. Nesse pulmão de óleo, a gente mantém o óleo numa pressão mais baixa do que a pressão de alta. Como a gente faz isso? Com uma válvula redutora de pressão que está ligada na sucção do compressor. Não dá para ver muito bem daí a valvulinha, mas é uma coisa prateada que está ali em cima, meio à esquerda do pulmão de óleo. Do pulmão, numa pressão bem mais baixa, só uns 30 psi acima da pressão de Carter, né? Ele passa por um filtro e vai para a boia. Esse sistema, gente, dá muito problema. Tem muita mola, o óleo anda devagar, a boia trava aberta fechada, com a sujeira que a gente conhece nos nossos sistemas, dá muito problema de campo. E quem fala isso não sou eu, são os nossos clientes. Desculpa, toquei no microfone. O que seria um sistema de retorno de óleo por alta pressão? O coração de um retorno de óleo por alta pressão é o regulador de nível de óleo. Então, a gente usa um regulador de nível de óleo eletrônico. Este, né? Há muitos bons reguladores de nível de óleo no mercado, tá? Esses são os nossos. Eu tenho este, tenho este. Esse é o RE2, esse é o REB3. O que eles têm de diferente? A entrada de óleo, ela é regida por uma solenoide. Então, esta solenoide ela é feita de forma a poder aguentar todo o diferencial de pressão entre a alta e a baixa. Eu não preciso armazenar mais o óleo numa pressão diferente da pressão alta. Eu posso armazenar o óleo na alta pressão. Ora, se eu armazeno o óleo na alta pressão, eu posso ter o reservatório de óleo integrado com o separador de óleo. Tudo junto, mais barato, mais fácil. E é isso que é o Oil Pack. Então, o Oil Pack é um separador de óleo centrífugo de alta eficiência, integrado com um reservatório de óleo, ou seja, ele tem reservatório de óleo próprio, feito para ser usado em sistemas de retorno de óleo, com regulador de óleo eletrônico, propiciando retorno de óleo a alta pressão. Está entendido? Importante para vocês, eu acho, conhecer isso. Muita gente, às vezes, não entende a diferença. Como o Diogo já explicou, em sistemas bem comportados, eu posso ter retorno de óleo direto, usando um separador de óleo como esse aqui, que está no desenho, né? Ali no gráfico nada, na foto do slide, tá? Aonde o óleo vai direto para o cárter do compressor. Todo o óleo que pingar embaixo dele, volta para o cárter do compressor. Sistemas bem comportados, funcionamento contínuo, bom range de temperatura, isso dá muito certo.
É assim que a gente manda as nossas UCMLs. Mas algumas vezes é necessário colocar um controlador de nível de óleo. A gente no laboratório aqui de cima, por exemplo, colocou. É um sistema que liga e desliga. Temos um outro cliente que fez a mesma coisa. O próprio Diogo, no sistema do laboratório da Treinatec, colocou um regulador de nível de óleo eletrônico da RAC. Obrigado, Diogo! Eu já falei do Oil Pack, tem modelos para todas as capacidades. Não se seleciona Oil Pack por conexão, tá? Vejam no catálogo como selecionar. Se vocês precisarem, liguem para a gente. Já falei dos reguladores de nível de óleo. Aqui é só para fixar o conceito, né? Dos mecânicos e dos eletrônicos. Eletrônicos são essenciais para retorno a alta pressão. Uma boa hora para falar de filtro de óleo. Não, filtro de óleo. Obrigado. Este é um filtro de óleo. Filtro de óleo, gente, tem basicamente dois tipos, né? Este é um filtro de óleo que nós cortamos aqui para vocês verem, tá? Com bypass. O bypass é essa mola. Existem filtros de óleo sem bypass, que não tem essa mola. Qual é a diferença? Se você trocar o filtro de óleo periodicamente, eles são idênticos. A diferença é se você não trocar o filtro de óleo. Um filtro com bypass, como o nome diz, se ele for saturando acima de um valor bastante grande, tá? Começa a aparecer diferença de pressão, é claro. Se essa diferença de pressão passar de um certo valor, e ela é grande, tá? Eu com a mão aqui não consigo, eu uso uma chave de fenda para mostrar. A diferença de pressão é suficiente para empurrar esse cartucho para frente, vencendo a resistência desta mola, e com isso o óleo passa em volta e não deixa de alimentar o compressor. Um filtro sem bypass vai passar cada vez menos óleo, até que uma hora para de passar óleo. O que é melhor? Ou vamos dizer assim, o que é menos pior? Né? Melhor é trocar o filtro de óleo quando precisa trocar. O que é menos pior? Depende do projetista. Alguns acham que é preferível passar óleo sujo do que não passar nenhum óleo. Outros acham que não. É melhor que menos óleo alimente o compressor, porque isso vai alertar, na hora que os alarmes começarem a tocar por falta de óleo, que existe um problema de qualidade do óleo e que o óleo precisa ser trocado. É a gosto do projetista. Mas vocês agora sabem a diferença. Quando que se deve trocar o filtro de óleo? 10 mil quilômetros? 5 mil quilômetros? Isso é mais difícil numa central de frio, né? No carro a gente tem o odômetro, na central de frio. É por diferença de pressão, tá? Então, o que nós, fabricantes, recomendamos é meça a pressão depois e antes, com o mesmo manômetro. E qualquer coisa maior que 30 PSI, substitua. Mas eu posso substituir com 20 PSI? Sem dúvida, tá? Tem empresas que seguem esse padrão. Nós falamos 30 PSI, a nossa recomendação. Precisa de muito mais do que 30 PSI para mover esse cartucho, tá? Válvula de retenção, essa é muito interessante, tá? Dois grandes tipos de válvula de retenção. A válvula de retenção magnética é essa aqui. Se você puder me ampliar um pouco, boa, é essa aqui, tá? Como vocês podem notar, é um corpo de cobre único. Então, isso aqui não vaza, tá? Agora, essa aqui está em corte para vocês verem como é que funciona. Ela não tem molas. Esse disco aqui é o que abre ou fecha, é o que faz a retenção. Ela tem uma flecha, tá?
Ou seja, assim passa, assim bloqueia. É importante seguir a flecha. Não é mentira, caso real, tá? Eu estava escutando um outro engenheiro de aplicação, o Marco Antônio, ele recebeu um telefonema. Alô, eu só escutando na outra mesa. Alô, a válvula de retenção magnética está com problema, e a seta está na direção certa? Como assim, que seta? Então, gente, tem uma seta, tá? E precisa seguir a seta. Existe um outro tipo de válvula de retenção, volta meu slide, por favor, que é a válvula de retenção angular. Aí, Lucas, que está um curso também de reconhecimento de produto para o Lucas. A válvula de retenção angular, diferentemente da magnética, ela tem uma mola. Entre o separador de óleo e o compressor, ou seja, na descarga do compressor, a gente fortemente recomenda o uso da válvula angular. Em qualquer outro lugar do circuito de refrigeração, a gente recomenda o uso da válvula magnética, tá? Puxa, mas precisa colocar válvula de retenção na descarga? É altamente recomendável em sistemas de compressores paralelos ter uma válvula de retenção na descarga, porque ele isola a descarga dos diferentes compressores. Se porventura houver uma falha na tampa de válvula, tá? De um dos compressores que vai fazer uma fuga, um curto-circuito entre a alta e a baixa, a válvula de retenção vai bloquear. Outros benefícios, mas está de bom tamanho. Fixações. Gente, os componentes têm que ser fixados na estrutura. As tubulações não foram feitas para suportar componentes pesados, tá? Você pode usar braçadeiras chiques, braçadeiras que nem essas mais simplórias que estão aí na foto, tá? Ou, não dá para vocês verem daí, mas chiques que nem essas, essas aqui são envolventes, de material não metálico. A única coisa para lembrar é, se você usar a braçadeira metálica, coloca um elastômero entre o metal e o cobre, porque você vai estar protegendo o sistema contra vazamentos, né? Metal com metal, alguma hora um deles vai ceder, normalmente é o cobre que cede, e a gente sabe a consequência. Chegamos no condensador. Este é um condensador. Dá para falar horas a fio só sobre condensadores e trocadores de calor. Às vezes a gente convida o Josemar da Refrio, às vezes o Paca, normalmente o Josemar, para falar nas nossas aulas só sobre condensador, e evaporador, né? Porque são disciplinas à parte. Trocadores de calor são cheios das coisas. Mas há algo que é fundamental que vocês entendam. A questão da capacidade. Então, evaporadores e condensadores têm a sua capacidade dependente do ΔT. Opa, peraí, Luiz, deixa eu entender melhor, vamos lá. Se isso aqui fosse uma lâmpada, eu podia falar que essa lâmpada tem 50 watts, né? Eu não posso chegar e falar que esse condensador é um condensador de 20 kW. Eu tenho que falar, ele é um condensador de 20 kW para um ΔT de tanto. Normalmente a gente usa nas especificações de condensador 15 Kelvin. O que significa? Significa, por exemplo, se este condensador tem, eu vou falar um número arbitrário, tá? Não é a capacidade dele. Se ele tem, só para dar um número redondo, tá? Se ele tem 30 kW,
Em ΔT 15 significa o quê? Que se a diferença de temperatura entre a temperatura ambiente e a temperatura de condensação for 15 Kelvin, nessa situação ele é capaz de trocar calor, de jogar 30 kW para fora, para o ambiente. Se o ΔT for menor, de 10 Kelvin, por exemplo, a capacidade cai. Se for maior, a capacidade sobe. Um condensador de 30 kW, por exemplo, a 15 Kelvin, eu vou falar de cabeça, tá? Porque é uma curva não linear. A 10 Kelvin, talvez ele tenha 20 e poucos quilowatts. Então, quando você for falar de capacidade de trocador de calor, tem que sempre levar em consideração o ΔT. Entre temperatura de condensação e temperatura ambiente. No caso do evaporador, temperatura de evaporação e temperatura da câmara. Claro? Espero que sim. Ventilador. Também muito rapidamente, gente. Importante vocês entenderem alguma coisinha em relação a ventilador. A gente acha que é só colocar energia, né? Mas não é bem isso. Então, deem uma olhada no nosso catálogo. Os ventiladores que vocês usarem nos seus trocadores de calor a ar, evaporadores, condensadores, eles precisam ser capazes de trabalhar naquelas condições. Vou dar um exemplo, né? Quando eu ponho um ventilador, né, para trabalhar aqui, alimentando, né, puxando o ar de um condensador, ele é diferente de um ventilador que você põe aqui no alto da sua casa, né? Aqui, ele não tem resistência nenhuma ao fluxo de ar. Aqui ele tem. Isso gera uma coisa que a gente chama pressão estática. Essas curvas que eu mostro aí no gráfico, e vocês vão achar no nosso catálogo, são curvas de fluxo de ar versus pressão estática. E elas mostram também a condição de trabalho de cada ventilador. Então, se eu colocar um ventilador que não suporta a pressão estática de um certo condensador, ele vai queimar mais rápido. Garanto que alguns de vocês já tiveram uns ciclos de queima, né? De ventiladores. Outra coisa que vocês têm que ficar ligado é na temperatura de trabalho. Nem todo ventilador é feito para trabalhar em qualquer temperatura. Você tem uma câmara a menos 30. Se você tirar um ventilador que queimou, que teve algum problema, e colocar um outro que não está preparado para trabalhar a menos 30, ele vai rapidamente se desgastar e queimar. Importante, então, olhar na especificação do ventilador a condição de trabalho e ver se ele atende, caso vocês venham a substituir. Tanque de líquido é um assunto à parte, tá? Eu não tenho tanque de líquido nenhum para mostrar, porque eles são grandes e pesados, tá? Depois eu mostro um outro aqui. Mas, importante saber selecionar o seu tanque de líquido. Ele tem que ser suficiente pela legislação brasileira, e isso está numa norma de segurança de sistemas de refrigeração, para, no recolhimento, o total de líquido acumulado ocupar no máximo 80% do volume do tanque. E isso para os nossos sistemas comerciais habituais, lembra que o Diogo explicou o controle por recolhimento, onde a gente fecha, né, uma solenoide e daí recolhe o gás para o lado de alta até o pressostato de baixa cortar o compressor? Isso é um recolhimento, controle por recolhimento, lembram? Opa, então eu estou sempre recolhendo, eu preciso ter um tanque de capacidade adequada. Isso é muito importante. E pouca gente sabe selecionar tanque. Então, se vocês forem... Opa, não é, eu tirei daqui? Tirei daqui. Mas se vocês forem no nosso site,
Ou eu pus em ordem errada. Se apareceu, eu falo. No nosso site nós temos um software para calcular tanque de líquido, que procura tirar um pouco da dificuldade de fazer esse cálculo. Válvula de segurança. Aproveitar e falar um pouquinho de válvula de segurança, tá? Há uma série de mitos com relação à válvula de segurança. O mito que eu mais gosto de quebrar é o seguinte: toda a válvula de segurança, e esse é um exemplo de válvula de segurança, tá? Essa é uma válvula para CO2 que a gente vende, principalmente para atender clientes. Põe meu slide de novo, por favor. Toda válvula de segurança, para ser válvula de segurança, ela tem que atender uma norma chamada ISO 4126. E essa norma fala que a válvula de segurança abrindo e só saindo por ela o fluido para o qual ela foi projetada, o produto para o qual ela foi projetada, ela obrigatoriamente, depois de fechar, tem que manter as mesmas condições, pressão de abertura, etc. Então, é um mito aquele negócio que válvula que abre e fecha tem que ser trocada. Porém, é importante que só saia fluido refrigerante. Se sair limalha de ferro, pedaço de pano, milho, daí ninguém garante que ela vai assentar de novo na hora de fechar. Outra coisa, as tolerâncias da válvula de segurança obrigatoriamente devem ser obedecidas. Como é que funciona uma válvula de segurança? Quando acontece uma sobrepressão, essa sobrepressão tem que vencer uma mola que está aqui. E, para vencer essa mola, ele consome um ΔP, até dar a abertura completa. Por norma, isso não pode ser mais do que 10%, mas vem grafado normalmente na válvula, ou na documentação que acompanha a válvula. Isso tem que ser considerado. Então, se eu vou proteger um circuito de alta pressão, ou vou proteger um vaso de pressão, que tem uma pressão máxima de trabalho, eu vou usar um número aqui, de 31 bar, eu posso usar uma válvula de 31 bar? Não, eu tenho que respeitar a tolerância. Eu tenho que usar uma válvula 10% abaixo de pressão de abertura. Então, tipicamente, eu protejo um tanque de 31 bar, que é o tipo de tanque que a gente usa para R404, para R507, tá? Com uma válvula de 28. Para que eu acomode essa tolerância, esse ΔP de abertura. Da mesma forma, para fechar, ela exige um ΔP. Então, a gente também sempre regula o pressostato de proteção de alta mais para baixo. A gente vai falar um pouco mais de pressostato. Pouquinho de válvula. Hoje é um pouquinho de tudo. Manômetro. Gente, a NR13 exige manômetro de alta no circuito de alta. Ponto. Tem que ter. A gente gosta muito de ter manômetro de alta e de baixa em toda a central de frio, permanente. Você não tem que colocar um manifold para ver as pressões, né? Aqui, por exemplo, nessa nossa unidade condensadora, se tirar meu slide um pouquinho. Produção! Essa unidade condensadora, não sei se dá para ver, ela já vem com manômetro de alta e de baixa. Esta unidade grande, em particular, ainda vem com um terceiro manômetro permanente, só para medir pressão de óleo, nesse tipo de compressor que tem bomba de óleo. Então, o técnico chega, ele bate o olho, ele sabe as pressões. Não precisa ficar fazendo outras atividades, conectando o manifold e o diabo. A gente gosta muito disso. Filtro secador. Gente, filtro secador pode ser hermético, o da lata, e um hermético. Eu trouxe algum hermético? Não, né? Esqueci. Esqueci de pegar um filtro hermético. Pode ser ou hermético, que nem o daquela imagem no slide, tá? Ou ele pode ser
um núcleo solto, que é recarregado numa carcaça. Gente, esses núcleos soltos, que o povo chama de núcleo de pedra, tá? Eles absorvem a umidade através de um monte de caverninhas. E eles vêm aqui dentro, são tamanho padrão, tá? Os nossos vêm com anel de feltro, isso é muito importante, tá? Numa latinha lacrada. A gente só abre quando vai usar. Se você abrir na sexta-feira, for tomar umas cervejas e voltar na segunda com a lata aberta, esse filtro, meu caro, já era, já perdeu muito da vida útil dele. Esses aqui que estão abertos na rack estão todos estragados, eles são amostra. Por quê? Porque a umidade do ar já foi lá, já penetrou em tudo e matou um bom pedaço do filtro. Então a gente só abre quando vai usar. Abre, põe, fecha. Mesma coisa do filtro hermético, ele vem com tampinha, a gente só tira a tampinha na hora que vai usar. Ups. Eu pus alguma coisa fora de ordem, mas vamos seguir na ordem do meu slide. É esse aqui. Visor de líquido. Visor de líquido tem algumas finalidades, tá? Esse é um pequenininho. Vejam dentro dele. Deixa eu ver se está foco aqui. Aqui deu. Tem essa coisinha que está amarela, né? Isso que está amarela é uma cédula de medição de umidade. Num sistema em funcionamento, ela deve dar sempre verde. Se ela começa a ficar amarelada, está na hora de trocar o filtro secador. E depois que você trocar o filtro secador, ela tem que, com o funcionamento do sistema, voltar a ficar verde. Verdinho, verdinho limão, tá? Muito importante isso. A umidade, em algumas partes por milhão, de fato algumas centenas de partes por milhão, que causam a mudança de cor, o nosso catálogo mostra a sensibilidade da nossa célula. São suficientes para causar contaminação, que pode causar acidez, que vai causar possivelmente uma parada, quebra de compressor, quebra sucessiva de compressor. Contaminação hoje no Brasil é a segunda maior causa de paradas e quebras não planejadas. E eu acho que em breve será a primeira. Algo para vocês conhecerem. Nós temos um sistema para atacar esse problema, é o SILD, Sistema Integrado de Limpeza e Descontaminação. Tem no nosso catálogo, eu já fiz live sobre isso, não dá para a gente ir a fundo aqui, mas é importante vocês conhecerem. E aonde que eu ponho aquele núcleo? Aquele núcleo a gente põe em carcaças. E eu faço questão de mostrar algumas coisas relativas à carcaça para vocês. Gente, esta é a nossa carcaça. Há muitas carcaças por aí, mas eu gosto muito da nossa carcaça, porque ela é nossa, porque ela é bem feita, foi projetada pela gente, né? A nossa carcaça, gente, isso aqui que está aqui dentro é o suporte de núcleo. Soltei. Né? A gente cortou aqui. O nosso suporte de núcleo, ele é especialmente reforçado para proteger o compressor quando ele é usado na sucção. Por quê? Porque sem isso aqui, eu posso ter uma situação onde um filtro entra em colapso e vai para onde? Vai direto para o compressor. Me dá aquele suporte lá. Isso é boa, obrigado, Lucas. Este é um suporte que a gente encontra em algumas carcaças. Eu não gosto dele, porque ele tem uma proteção muito pequena. A gente projetou este justamente para ser mais resistente, mais confiável. Ele, além disso, tem dupla vedação. Né? Em vez de ter uma vedação de metal com metal, é uma vedação de teflon com metal em 2 pontos.
na hora que pressuriza, né, aqui vem uma mola, vocês sabem, mas na hora que pressuriza, garantidamente aqui fica vedado. Isso dá muita segurança, porque você tem um filtro recarregável aonde o fluido passa por fora do filtro, não tem graça, né? A outra coisa é que ele é autolimpante, ou seja, quando a gente puxa, a sujeira, ela vem aqui, ó, e cai no chão ou fica presa. Isso aqui é muito importante. Vocês têm que ficar muito atento em sistemas que têm carcaça que não é autolimpante, se vocês forem fazer manutenção. Por quê? Você põe o slide para mim de novo? Opa, quase levei um baile aqui. Obrigado. Olha no slide, essas fotos são fotos reais de cliente, tá? Aqueles dois slides de baixo mostram a sujeira acumulada no fundo da carcaça depois que ele tirou o suporte de núcleo, que não era da nossa marca, era um suporte de núcleo de outro fabricante. Então, sempre que vocês forem trocar e não for autolimpante, tem que pôr o carão lá, olhar, visualizar e tirar aquela sujeira. Porque se você colocar o filtro logo em cima, toda aquela sujeira vai para o compressor. Ela volta para o circuito, vai direto para o compressor e já viu, né? Atenção com isso. Os filtros no Brasil são padronizados em dois tamanhos, o pequeno e o grande. Tem algumas carcaças multinúcleo, né? 1, 2, 3, 4 núcleos, mas basicamente são dois tamanhos, isso é muito legal, tá? O núcleo de um fabricante serve no núcleo de outro fabricante, então isso não é problema desde que seja do tamanho certo. Esses são os 5 principais tipos de núcleo para vocês conhecerem, tá? Então vamos lá, o núcleo de tela inox. Esse é o núcleo que fica permanentemente colocado na sucção. Se você tem um sistema de refrigeração que tem carcaça na sucção, esse é o núcleo que você deixa lá em funcionamento normal. Ele é uma tela bem resistente e que vai proteger o teu compressor da entrada de resíduos sólidos, tá? Esse núcleo é um núcleo que dura quase que a vida inteira, desde que você não faça coisa errada. Quando você for fazer uma manutenção no sistema, você tira esse núcleo, lava no solvente, limpa, lavou, tá novo, tá? Quando é que você pode ter problema? Se você fizer uma manutenção grande, trocar um compressor. Sempre que você fizer uma substituição grande de componente, que você troque um compressor, colocou um compressor remanufaturado, você deve rodar o teu sistema por algumas horas, a gente fala 8 horas, 24 horas, algumas horas, cada um fala um valor, com um núcleo como esse, temporariamente, na sucção. Esse é o chamado núcleo de feltro. Então, eu fiz manutenção, toquei o compressor, eu coloco nas carcaças de sucção um núcleo de feltro, isso é parte do meu processo de manutenção, por algumas horas. Todo particulado que porventura existir no sistema vai ficar preso aqui. Se eu deixar a tela pode ser que fique toda furadinha. E daí você vai ter que trocar o seu núcleo de tela. Núcleo de feltro. Nunca deixe um núcleo de feltro no seu cliente. Ele pode saturar, vai gerar perda de carga, pode gerar uma redução grande de eficiência, até parar o teu sistema. Os núcleos de pedra parecem iguais, mas não são iguais. A gente tem 3 tipos de núcleo de pedra. O núcleo AN, o núcleo AA e o núcleo QC. No dia a dia a gente usa o AN e o AA, que são núcleos para que tenha uma absorção normal de umidade e uma absorção alta de umidade. Normalmente o AN para sistemas com R22, o AA para sistemas com 404, com óleo sintético.
QC é um núcleo especial com carvão ativado, que a gente usa por pouco tempo apenas em processos de descontaminação. Vejam no nosso catálogo, sob o SILD, que é uma forma de você buscar evitar de maneira sistemática e seguindo uma receita de bolo, situações de contaminação, que acabam resultando nisso na foto, que nenhum de nós quer, que é a queima e parada não planejada. Olha que queima horrível de compressor. A gente não quer isso na vida. Válvula de esfera é o registro a grande, que a gente mais recomenda no circuito de refrigeração. Porque a válvula de esfera, quando ela é aberta, ela dá passagem total para o fluido refrigerante. Então, ela não gera perda de carga significativa, né? Ela não é um obstáculo. E aí, em corte? A gente é muito cuidadoso com as nossas válvulas de esfera. Essa é uma válvula de esfera em corte. Está vendo aqui? É uma esfera. E é essa esfera girando que abre e fecha. Para pequenas aberturas, ela é muito precisa. E para grandes aberturas, a passagem é completa. Nós temos uma vedação dupla de teflon na nossa válvula, justamente para que não dê vazamento aqui por cima, que é um problema em algumas famílias de válvula, mas não nas nossas, tá? Também é habitual as nossas válvulas sempre já virem com uma Schrader incorporada. Isso, filtros também, isso facilita muito a vida. Então, quando você for instalar, põe a Schrader do lado certo, para ficar mais fácil para você medir uma diferença de pressão, fazer uma carga de fluido refrigerante, colocar um manifold, quebra um galhão danado. É boa técnica, por sinal, você pegar a tua carcaça e cercar ela com uma válvula em cada lado. Quando você precisa trocar um núcleo, isso ajuda muito. Por quê? Porque você fecha aqui, fecha ali, despressuriza a carcaça, troca o núcleo, fecha a carcaça, né? E se você colocou a válvula do lado com uma Schrader para dentro, você faz o vácuo por aqui. Nem precisa ter aqueles registros na flange da carcaça. Fez um vácuo pequenininho, porque você cercou a sua válvula. Perdão, você cercou a sua carcaça. Imagina se você tivesse 100 metros de linha para lá. O tempo que ia levar para você fazer esse vácuo. E, sim, cada vez que você troca um núcleo, precisa fazer vácuo. Eu vou repetir. Precisa fazer vácuo. Não basta purgar. Não deve purgar. Precisa fazer vácuo. 3 vezes. Eu prometi que não ia deixar passar de 2 horas hoje, hein? Vamos ver. Válvula solenoide, né? Diogo já falou, com profundidade. Me dá aquela em corte também. Só vou falar uma curiosidade para vocês, que nem todo mundo sabe. A válvula solenoide tem uma flechinha, você precisa seguir essa flechinha. Porque a grande maioria das válvulas solenoides que vocês vão ver na vida, elas são válvulas com servo. O que é o servo? Achou a válvula em corte? Vai ver ou não veio? O que significa? Que a bobina, não é ela que levanta o diafragma da solenoide. A bobina só faz ele subir um pouquinho. Daí é o diferencial de pressão entre um lado e o outro, que empurra uma membrana que efetivamente faz o solenoide subir. Então, se você colocá-lo ao contrário, você não vai ter o diferencial de pressão, o solenoide não vai abrir. Show! Apareceu a solenoide em corte. Não sei o quanto dá para ver. Esse é o diafragma. E aqui junto está o magneto, levanta um pouquinho, e daí a diferença de pressão que faz terminar de subir. Válvulas de expansão. Chegamos nelas.
Gente, dois grandes tipos de válvula de expansão. As termostáticas e as eletrônicas, né? Como o Diogo falou, a movimentação está toda para o lado da eletrônica. Porque a eletrônica é mais conveniente e gera uma economia real na conta de luz. Eu conheço técnicos que estão fazendo substituição de válvula eletrônica, de válvula termostática por eletrônica, no risco, em função da economia de energia. Ele promete economia, entrega e aí recebe. Então, não é um negócio de achômetro, ele é real, tá? A válvula de expansão eletrônica, né, funciona mais ou menos como esse diagrama. Um controlador mede pressão e temperatura na saída do evaporador. Ele faz a conta, como nós faríamos, calcula o superaquecimento e trabalha a abertura da válvula para que o superaquecimento fique de acordo com o que foi planejado. Então, não tem parafuso para virar, não tem tempo para esperar, o controlador faz tudo. Ele é um pequeno computador e ele tem um programa lá dentro que procura se antecipar e, com isso, manter o superaquecimento o mais constante possível. De forma que uma válvula de expansão eletrônica bem parametrizada persegue muito bem o superaquecimento e isso gera economia. Dois grandes tipos de válvula de expansão eletrônica. Nós temos as válvulas, temos as válvulas pulsantes e as válvulas a motor de passo. Diogo também falou nisso. A pulsante abre e fecha e faz uma modulação no tempo. A motor de passo é como se fosse uma torneirinha, como se fosse uma válvula de agulha, onde em vez de ter uma torneirinha que você vira, né, é o motor de passo que faz o pino subir ou descer. Qual é melhor, qual é pior? Não tem melhor ou pior. A válvula pulsante, ela dá um ganho de energia na ordem de 5%, porque o fluxo que ela gera dentro do evaporador é mais favorável à troca térmica. Porém, ela dá tranco quando ela abre e fecha, podendo dar um pouco de golpe de ariete, às vezes exige que você aumente um pouco a bitola do tubo. Para grandes capacidades, esse golpe de ariete fica problemático, então a gente sugere para certas capacidades maiores essa, para capacidades menores essa. Que a gente costuma usar até 10 kW vai de pulsante, acima disso vai de motor de passo. Mas é claro que esses são grandes números. O nosso site tem um software para seleção de válvula de expansão eletrônica. Eu acho que eu já falei tudo isso. Talvez eu só não tenha falado que uma das razões da economia é que ela possibilita um enchimento maior do evaporador. Então, a gente usa mais evaporador nas válvulas de expansão eletrônicas do que a gente consegue usar nas válvulas de expansão termostática. E aí é evidente que a troca de calor fica melhor. Esse é o nosso laboratório de válvula de expansão. Ele fica lá em cima, 2 galpões para lá, no andar de cima, tá? Eu estou mostrando nessa foto, mas para vocês verem, esse é um do lugar que a gente faz ensaio de válvula de expansão. A gente compara desempenho, faz benchmark, né? E o que eu queria mostrar era esse gráfico. Esse é um gráfico real. Ele foi tirado naquele expositor com 3 válvulas diferentes. O que é que eu estou mostrando aí? Essa curva azul é uma curva de uma válvula termostática que foi instalada lá. Então, essa oscilação, está vendo? A válvula de expansão está sempre buscando o superaquecimento, ela está sempre perseguindo, ficando em volta. E vocês veem que ela oscila para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aquela linha preta no meio, no centro,
da outra linha azul, é a linha da nossa válvula de expansão pulsante, trabalhando nas mesmas condições. Você vê que ela oscila muito menos, ela é muito mais estável. Aqui a gente não está fazendo, mas permitiria um enchimento maior do evaporador, permitiria trabalhar com superaquecimento um pouco menor, o que vai ganhar em eficiência e assim por diante. É daí que vem esse ganho. Mas eu gosto de mostrar esse gráfico pela linha vermelha. Vocês estão vendo uma linha vermelha que está indo para cima, para cima e para baixo, às vezes até violando ali a linha da temperatura de evaporação? Pois bem, é uma válvula de expansão eletrônica mal parametrizada. Então, qual é o recado para ficar? Válvula de expansão eletrônica legal, precisa ser bem parametrizada. Precisamos ter o cuidado de parametrizar bem. Há muitos parâmetros que a gente precisa entender e trabalhar com cuidado. Esse é mais para instalação da válvula de expansão, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Vem no nosso catálogo e vamos falar da Hackbox um pouco. Eu vou fazer aqui uma aventura com vocês, hein? Senhores, essa é a Hackbox. Essa aqui, obviamente, está desligada. Mas ela é o quê? Tem um display aqui que mostra a temperatura. Mas não é isso que ela faz de mais legal. O que ela faz de mais legal é permitir a gente ler os parâmetros do sistema de refrigeração remotamente. Não tem jeito, nós vamos ver uma eletronização cada vez maior dos nossos sistemas de refrigeração comercial. E eles também vão estar cada vez mais integrados, né, em comunicação, mais ligados à internet. E a Hackbox nada mais é do que uma solução nessa direção. Uma solução de baixo custo, simples, fácil e confiável, que é o jeito que a gente faz as coisas. Então, conforme o slide, se a produção mostrar um pouquinho o slide agora, ela possibilita acesso remoto, até pelo celular. E a gente viabilizar as coisas. O display é bacana porque o gerente consegue olhar e ver na hora. Eu vou ser absolutamente ousado aqui e convidar vocês a ler esse QR Code. Então, quem puder, leia esse QR Code com o seu respectivo celular. Deixa eu pegar meu outro celular de tela maior. Com o seu respectivo celular e me acompanhe. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou falando. Gente, essa é a instalação do Henrique, que eu comentei, que eu mandei um abraço. Segue aqui um outro abraço para o Henrique, tá? Fica no Atacadão Primos, que é uma loja aqui em São Paulo, que tem instalado em uma das suas unidades condensadoras, em uma das suas câmaras frias, eles têm diversas câmaras frias, uma unidade condensadora nossa válvula de expansão e a Hackbox. E espero que nessa altura vocês já tenham conseguido acessar. Tira um pouquinho o slide para mim, vai. Se alguém pedir, você põe de novo. E vocês devem estar vendo uma coisa como essa, ó. E, gente, o que vocês estão vendo é de verdade, tá? Vocês estão realmente monitorando ao vivo e a cores aquela câmara fria. Então, eu posso dizer para você que, nesse momento, o compressor está ligado, o ventilador do evaporador está ligado, a câmara está 27,9 negativos, buscando menos 30 negativos, tá? O superaquecimento está em 4,8 Kelvin e a válvula está 88% aberta, a válvula de expansão. E está evaporando a 32,9 graus centígrados. Se vocês estão acompanhando, vocês estão lendo aqui também. Nesse momento, a evaporação caiu um pouquinho, foi para menos 33,5, a válvula fechou um pouquinho, para 85, tá?
O super aumentou um pouquinho, né? Porque a válvula fechou, foi para quanto? Para 8. E ele está perseguindo. Ó, o que está mostrando lá? Olha só, mas esse meu amigo é fantástico. Diogo mostrando ao vivo e a cores. Eu tinha uns slides para compensar. Vamos deixar o Diogo mostrar. Então, eu estou olhando de lado, gente, só para olhar a tela do Diogo, tá? Põe lá, rola para cima, Diogo. Eu vou ver ponto a ponto com você aqui. Eu não estou te ouvindo, infelizmente, mas não, roda ao contrário para a gente começar de cima. Boa! Então, rodou tudo, está recarregando. Informações frescas, tá? Então, lá em cima, a temperatura da câmara. Vocês veem que está esfriando, tá? Está buscando menos 30. O LED de compressor ligado, o LED de ventilador ligado, o ventilador do evaporador. O sistema está em operação, significa que o compressor está ligado. Na hora que chegar no set point, ele vai parar e vai falar aguardando temperatura. Ou aguardando tempo para religar o compressor. Porque eu normalmente programo um tempo mínimo do compressor ficar parado. A Bitzer, por exemplo, se a memória não me falha, recomenda um máximo de 6 ligadas por hora. A gente provavelmente vai ver isso acontecer. Comunicação está ativa, está tudo funcionando. A gente toma um cuidado muito grande, porque se perde comunicação, aparece uma linha vermelha. Se cai energia, aparece uma linha vermelha. Então, é importante que a informação seja confiável. E aquela última leitura é a hora que foi tirada a foto. Por quê? Porque, para os números não virarem continuamente, a cada 20 segundos a gente tira uma foto. E é essa foto que é mostrada ali nos parâmetros de projeto. Então, ele fala para a gente que o fluido refrigerante que está lá, R404A, ela está lendo isso do controlador, né? Fala a temperatura de evaporação, que nesse momento está ali em 38,2, eu estou lendo aqui do meu para ficar mais fácil, né? O super já subiu para 8 Kelvin, a válvula está modulando em 87. Então, todos esses parâmetros eles são coerentes, eles mudam ao mesmo tempo. Aí está escrito Hack Senai Smart, porque esse desenvolvimento foi feito em conjunto com a Escola Senai Oscar Rodrigues Alves e com a Escola Senai Fundação Zé Renner. A gente contratou um projeto onde eles desenvolveram uma plataforma que a gente usa nessa implementação e em outras. E aí abaixo, se o Diogo rodar, ó, tem os históricos volante das últimas 30 temperaturas máximas e mínimas. Então, vocês veem que a câmara ficou relativamente cravada em 30,5. Lá, de vez em quando, eles desligam a câmara, mantendo fechada. Então, são esses dias de 27,9, 24,9, tá? Um dia que pula, por exemplo, o dia 6 pulou, que é um dia que eles mantiveram a câmara desligada o dia inteiro, se não me engano, era um domingo, porque estava vazia, né? E a temperatura maior, por que ela é maior? É tipicamente um momento de degelo, né? Esse sistema faz degelo de 4 em 4 horas. É muito legal se ver um degelo, é educativo a gente ver um degelo por aqui. Você volta um pouquinho lá para cima, onde está sistema em operação? Aquele sistema em operação, essa linha, é o status do sistema. Então, quando ele vai entrar em degelo, se a gente tem sorte, a gente vê todos os ciclos. Ele entra em degelo, né? Acende a luzinha de degelo, daí ele começa a fazer o pump down, que é esvaziar o evaporador. Então aparece lá, pump down. Agora parou por temperatura. Chegou a menos 30, parou. Ou ele vai voltar quando a temperatura cair acima do diferencial, ou quando chegar a hora de permitir religar o compressor. 10 minutos depois da última vez que ele foi ligado. Esse é o parâmetro que sai de fábrica. Não sei se o Henrique mudou esse parâmetro. Henrique, você mudou esse parâmetro? O Henrique deve estar assistindo lá. Vocês veem que o ventilador foi programado para permanecer ligado nesse momento para o ar continuar a circular. Esse é o habitual. Mas voltando, essa linha onde agora está guardando temperatura, na hora do degelo, primeiro aparece pump down, depois aparece degelo, ou por temperatura ou por tempo. Né? Quando é degelo por temperatura, ele fica aguardando chegar na temperatura limite de degelo.
Daí, quando termina o degelo, ele entra em gotejamento, que é o tempo para aquele gelo que derreteu gotejar e sair das aletas do evaporador. Daí ele entra em enchimento do evaporador, né, que é quando abre a válvula de expansão e entra líquido para daí começar a operar. É muito legal, é muito didático. Quando a gente liga aqui o sistema, é bacana mostrar isso para os alunos. E é isso. Se puder voltar o meu slide. Espero que vocês tenham apreciado. A gente pediu encarecidamente para esse cliente, né, a licença para vocês poderem acessar. A gente tem autorização deles. A gente pediu para o Henrique, fala para deixarem ligado hoje à noite para a gente poder mostrar ao vivo e a cores. Esses são os slides que eu preparei, era o meu backup, tá? Eu vou passar rapidinho, estou passando rapidinho, que vocês já viram tudo isso, esse era o meu backup. Evaporador eu já falei. A gente pode ter diferentes tipos de degelo, né? Degelo elétrico, que se vê bastante, degelo natural, em temperaturas mais altas, só pela circulação de ar, e degelo a gás quente, que é uma coisa meio misteriosa para muita gente. A gente vai falar um pouquinho de degelo a gás quente hoje. E aproveitar o degelo a gás quente, né, para apresentar a nossa válvula pistão motorizada. A válvula pistão motorizada é uma válvula que abre e fecha através de um motor de passo. Eu vou pedir para o Tomaso, que está todo solícito hoje, virar a câmera aqui para mim. Esta é uma válvula pistão motorizada. Não sei o quanto dá para ver, mas deixa eu falar um pouco em linhas gerais, depois eu peço para o Tomaso aproximar um tiquinho a câmera. Ou eu vou usar minha câmera móvel. Vocês estão vendo aqui uma unidade condensadora grande de 6... Não, chega, não aproxima ainda não. De 6, boa. De 6 ventiladores, tá? A gente usa, ela não liga, vamos dizer assim, tá? Ela está aqui para demonstração. Deixa eu só passar aqui em frente. Se ele baixar um pouco a câmera, vai cortar minha cabeça, mas não faz mal. Esse é um exemplo de unidade condensadora com um motor duplo estágio. Um motor duplo estágio é uma configuração booster, onde metade do compressor faz uma primeira compressão e a segunda metade do compressor faz a segunda compressão. Isso permite temperaturas mais baixas. Também permite economia de energia, né? Este, em particular, tem um trocador de calor com válvula de expansão, né, numa configuração tipo economizer. Tudo para a gente dar aula, né? Nós vamos ter aulas específicas de compressores duplo estágio nos próximos meses. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a válvula... Não, volta aqui. É a válvula pistão motorizada. Deixa eu... Vou mostrar o slide. Vamos falar de slide primeiro, depois eu mostro ao vivo e a cores. Eu posso até ficar lá. Boa. Eu já mostrei no meu diagrama, no meu circuito de refrigeração, eu já mostrei para vocês duas possibilidades de uso. Há muitas, mas nós vamos falar dessas duas hoje. Uma delas é na ativação do degelo a gás quente. Então, como vocês estão vendo no slide, eu posso fazer o degelo do evaporador como? Injetando um pouco de gás quente. Eu fecho a válvula de expansão e com o motor do compressor em funcionamento, ou seja, o compressor fazendo o sucção, eu solto um pouco de gás quente. O que é gás quente? É o gás da descarga. Então, esse gás quente dentro do evaporador vai muito rapidamente fazer derreter o gelo. O evaporador precisa ser feito para isso, porque ele sofre uma expansão rápida, mas é uma forma muito econômica e rápida de se fazer degelo.
A válvula pistão motorizado com um controlador adequado permite que a gente gradualmente faça passar esse ar quente, esse fluido aquecido, desculpa. Como um gráfico daqueles que está à direita, a gente pode ter um primeiro nível de abertura, para um pouco, espera um pouco, deixa acomodar as temperaturas, daí um segundo nível de abertura, até uma abertura máxima que a gente programe, e, terminando o degelo, ela fecha. Então, esse seria um degelo a gás quente controlado por uma válvula pistão motorizado. Uma outra aplicação para a válvula pistão motorizado é a seguinte. Compressores trabalham dentro de um envelope, que são as condições limite, né, onde ele pode trabalhar. Vocês já ouviram falar muito isso, o envelope do compressor. Falando em termos de pressão de sucção, há uma pressão de sucção máxima que o envelope de um certo compressor tolera. Se você faz a pressão de sucção subir acima desse valor, você está sacrificando o compressor, que pode inclusive quebrar. Então, este uso da válvula de pressão motorizada com um controlador PID e um sensor de pressão, que é o que é mostrado ali naquele gráfico à esquerda, faz exatamente isso. Fica olhando a pressão de sucção. Se ela ameaça passar um certo valor, o controlador fecha a válvula, limitando a pressão na sucção e protegendo o compressor. Isso é especialmente importante em compressores duplo estágio, que tem um envelope bem apertado ali na pressão de sucção, e que são muito sensíveis a isso. Por isso que a gente montou essa demonstração aqui. Então, gente, eu nem sei se eu coloquei slide para isso. Não, coloquei um envelope de compressor que eu não lembrava, tá? Esse é um exemplo de envelope de compressor. Aquele ponto é o ponto de operação. Se for muito para a direita, viola o envelope do compressor. E sacrifica, vamos dizer assim, o compressor. Eu vou tentar entrar aqui com a minha câmera móvel e vou pedir para... Ixi. Meu compressor. Está dando ruído de algum jeito. Eu estou com o microfone fechado, não sei por onde está entrando. Móvel aqui. Ih, voltou o eco. Luiz, tá escutando? Luiz. Luiz. Ô, Luiz. Luiz, tá escutando? Ô, Luiz. Tá escutando, Luiz? Luiz? Põe a câmera em mim aqui. Luiz, tá escutando? Agora eu tô. Eu pus o fone aqui. Aqui, o que acontece? Coloca o seu celular, deixa o áudio do seu celular vou desligar o áudio dessa outra câmera sua. Aí vai funcionar normal, entendeu? Pode deixar funcionar o áudio do celular. Pode, vai funcionar. Espera um pouco. Coloca o seu celular, eu vou tirar o áudio dessa câmera que ela tá aqui e deixar o microfone ligado só do seu celular, entendeu? Entendi. Liguei. Agora vamos desligar o microfone dessa câmera. Isso, agora liga do celular. Aí, ó, vai. Você tá me ouvindo? Tá, beleza, agora ficou top. Boa. Boa. Viva! Diogo, desculpa, mas tentamos fazer muito. Então vamos lá.
Vou usar agora a câmera móvel, se vocês pararem de ouvir, gritem, alguém me avisa. Então, essa é a nossa unidade condensadora, demo, tá? Com painel, e mostra essas coisas de que eu falei. Vou mostrar aqui um pouquinho o painel perto para vocês. Eu tenho aqui o que seria o controlador da câmera, né? As luzes de controle, nesse momento o compressor está ligado, os fãs estão ligados, tá? Este é o controle do degelo, este é o controle da pressão, tá? Então, nesse momento, eu estou simulando uma pressão aqui. Então, a pressão que eu estou simulando está aí nos seus 18 PSI, tá? E a pressão limite que a gente definiu foi 22,5. Então, a gente quer que a pressão seja controlada nessa faixa de 22,5. Uma coisa que eu não falei ainda, qual é uma das horas que essa pressão vai querer subir? É quando o sistema entrar em degelo. Então, esta é a válvula pistão motorizada que controlaria o degelo. Então, eu estou aqui no meu circuito de alta, uma derivação, a válvula controla o degelo. Isso aqui iria para o evaporador. A gente destruiu essa válvula e fez essa janelinha para vocês poderem enxergar o pistão. Então, isso aqui é o pistão que abre e fecha a válvula. E nós vamos junto aqui provocar um degelo, tá? Então, eu vou até o painel, tenho que levar o celular, né? Não tem jeito, e vou forçar um degelo. Não tem jeito mais ou menos. Lucas, você podia... Tomás, você que está o cameraman hoje, você podia segurar para mim aqui? Boa, então eu quero que apareça isto aqui e o painel. Certo. Tá? Aí, não vai muito para trás, senão não dá para ver. Então, ó, gente, acredito que vocês conseguem ler esse número, tá? Eu vou forçar um degelo. Entrou em degelo, começou a acionar a válvula, o pistão aqui começou a andar. Talvez vocês não tenham visto, porque ele mexeu um pouquinho, mas ele começou a andar, ó, ele já abriu. Está gerando degelo. Ao mesmo tempo que ele gera o degelo, vem para cá. Mostra essa válvula. Faz de conta que começou agora o degelo. Então, a pressão vai começar a aumentar. Você consegue mostrar aquele manômetro na mesma... Boa. O manômetro da esquerda é o manômetro de baixa, tá? Vocês estão vendo que está abaixo de 20. A válvula aqui está aberta. Eu vou simular o aumento da pressão. Está subindo. 16, 17, 18, 19, 20, 21. A válvula está fechando. A válvula está fechando. A válvula está fechando. A válvula fechou. Na verdade, ela fica modulando o suficiente para passar fluido refrigerante aqui, que mantenha a pressão de sucção abaixo de 22,5, mas mantém o fluido refrigerante andando. Terminou o degelo? Nem precisa ficar para cá. Eu vou terminar o degelo, forçado. A válvula de expansão está fechada. A válvula do degelo está fechando, a pressão começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair, a válvula vai abrir. Viva! Dá uns passos para trás. Vamos tentar voltar para a câmera principal. Essa câmera foi... Eu liguei no microfone aqui. Vocês têm que desligar.
Espero que sim. Desliga o celular. Desliga não. Opa, eu desliguei o celular e continua saindo som. Saí. Desculpa as besteiras, a gente não tem a experiência que o Diogo tem nessas coisas. E eu tenho 10 minutinhos só, que eu não queria gastar mais do que isso. Espero que vocês tenham achado interessante, tá? Quem sabe no futuro a gente põe essa central para trabalhar, ligada na mesma câmara fria, mas por enquanto a gente está apenas fazendo as simulações que acabam sendo muito didáticas quando a gente faz. Dá para mostrar as coisas mais devagar. Falar dos últimos componentes que eu não falei, separador de líquido, né? Separador de líquido, gente, é feito para proteger o compressor caso haja alguma passagem de líquido, seja óleo, seja fluido refrigerante no estado líquido. Importante notar que ele tem, um furinho de drenagem embaixo. Ele é autodrenante, então na eventualidade de entrar algum líquido, esse furo é calibrado para fazer um spray internamente e esse líquido volta para o circuito gradualmente, sem risco de danificar o compressor. A garganta está rateando já. Pressostato. Pressostato tem duas funções. Eu lembro que alguém perguntou isso para o Diogo na aula 1. Vocês estão vendo que eu assisto aula e eu lembro da aula? Eu posso até ser candidato, hein? Podia ter me candidatado àquele prêmio, porque eu podia colocar um comentário lá de coisas que eu aprendi naquela aula com o Diogo. Mas o Diogo falou bem, né? O que é pressostato? Pressostato serve para controle e proteção. Pressostato é um dispositivo, né, que liga e desliga de acordo com a pressão. Então eu posso ter pressostato de alta, de baixa ou duplo. Pressostato duplo nada mais é do que um pressostato que tem os dois na mesma caixa. Eu posso ter um diferencial fixo ou ajustável no pressostato, né? O que é o diferencial? É a diferença de pressão entre ele ligar e desligar. Ele desliga numa certa pressão e o diferencial é quantos PSI vai causar aí trocar de estado de novo. Eu posso ter pressostato automático ou manual. O pressostato manual, quando ele desarma, eu tenho que rearmar apertando um botão. O manual, o automático é como o nome fala, ele arma e desarma sozinho. A gente tipicamente usa pressostatos automáticos no circuito de controle de baixa, justamente para fazer aquela parada com recolhimento. Lembra que o Diogo ensinou? A gente usa pressostatos manuais tipicamente para proteção na alta. Para numa situação de alta pressão, acima da pressão desejada de projeto, antes que abra uma válvula de segurança, o pressostato corte o compressor, mas exija que alguém vá lá apertar o botão para rearmar, porque algo de anormal aconteceu, para a pressão chegar naquela altura. Eu posso ter pressostatos ajustáveis, que são esses de caixinha, e pressostatos de cartucho. Me dá um pressostato de cartucho que está do lado da boia? Do lado da boia, do lado da boia, do lado da boia. Boa! Só para quem nunca viu, esse é um pressostato de cartucho. Esse é automático. Eu posso ter pressostato de cartucho manual, né, que tem um botão aqui. Mas ele é, como o nome fala, não é ajustável, né? E, finalmente, este é meu último slide, né? O componente que a gente não falou ainda, que é o fluido refrigerante, né? O fluido refrigerante é aquele que circula dentro do circuito de refrigeração e que transporta o calor. Os fluidos refrigerantes, né, eles têm a sua constituição escolhida para que eles tenham certas qualidades. A lista de qualidades é desse tamanho, eu até falo, tá? A gente não quer que ele seja venenoso, não quer que não seja isso, não quer que seja aquilo. Não...
nada satisfaz a tudo, mas a gente procura um melhor denominador, e é por isso que há tantos fluidos diferentes, que alguns favorecem um lado, outros favorecem o outro lado, né? Agora, eu aproveito esse slide para ensinar algumas coisas para vocês. Os fluidos refrigerantes que a gente usa são fluidos refrigerantes caracterizados pela ASHRAE, que é uma organização americana, como fluido refrigerante, né? Adequado para o uso em refrigeração. São esses fluidos que têm esse R na frente, né? Então, se eu coloco um R22 em algum lugar, o R22 é um fluido certificado pela ASHRAE como fluido refrigerante, que tem certas qualidades, certas características, uma certa especificação que deveria ser seguida e assim por diante. É algo que pode ser usado em sistemas de refrigeração. Eles têm uma regra de formação para esses nomes. Isso pouca gente sabe, né? Os R's que começam com 6 são compostos orgânicos, né? Os R's que começam com 2 são hidrocarbonetos, e assim por diante, tá? Isso não é muito interessante. Agora, o que é legal se saber? Alguns fluidos refrigerantes, eles são misturas. Na verdade, a grande maioria dos fluidos que a gente usa hoje em dia em refrigeração comercial são misturas. E essas misturas, algumas começam com 4, outras começam com 5. R404A, por exemplo, começa com 4. R507 começa com 5. O que essa diferença de 4 ou 5 significa? Esses fluidos que começam com 4 são chamadas misturas zeotrópicas. Que nome difícil, né? Que significa o quê? Que essa mistura tem componentes que têm temperatura de ebulição diferente. O que a gente chama de glide. Uns têm um glide grande, outros têm um glide pequeno. Mas a consequência disso é a seguinte. Se eu tenho aqui, né, um botijão de um R400 de alguma coisa, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 10. Se eu abrir ele e deixar ele evaporar, fora o crime ecológico que eu estou cometendo, o que eu vou estar fazendo? Os fluidos que estão entrando em ebulição lá dentro estão fazendo isso em temperaturas diferentes. Então, o gás que vai ficar no botijão, se eu deixar vazar metade, não é R404. E o gás que vazou não é R404, porque vazou mais de um componente do que do outro. Por isso que esses gases que começam com 4, a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de carregar, né? Carregar na fase líquida, para que ele seja ele mesmo que é carregado, né? Se eu tiver que completar, acima de um certo grau de completar, eu não posso, eu tenho que recolher tudo e colocar gás novo e assim por diante. Diferente dos gases que começam com 5. Os gases que começam com 5 são azeotrópicos, eles não têm glide. Então eles se comportam como se fosse uma substância única. Como se fosse um R22 da vida, um R744 da vida, você pode carregar na fase gasosa, não tem problema, ele é uma substância só. É como se fosse uma substância só. Esse era o recado para hoje. Eu gastei 2 horas exatinhas, cumpri minha promessa. Então, meus contatos aí, me coloco à disposição de vocês. Espero que tenha sido interessante. A gente procurou fazer diferente dessa vez, dar um certo dinamismo, tá aqui andando para cima e para baixo, mostrar coisas funcionando, mostrar a Hackbox em funcionamento e deixar vocês lerem as variáveis de um sistema em funcionamento. Espero que tenha sido interessante. Devolvo a palavra aqui por diante.